Hello, students! E vamos com a nossa aula de hoje. Nosso assunto esta unidade será o Simple Past em contraposição com o Present Perfect. São dois tempos verbais que tratam de ações no passado. Então, eu resolvi, antes de dar esse próximo passo, antes de nós passarmos para essa próxima fase com os tempos compostos, revisar um pouco sobre o Simple Past. Na aula da semana passada, nós fizemos uma atividade sobre os verbos regulares. E só relembrando, um verbo regular segue regras. O verbo regular, quando é passado para o passado em inglês, ele pode ganhar de, ed ou ied. Mas nós temos os foras da lei, os foras da regra, os verbos irregulares. O verbo irregular é todo aquele que não segue essa regra que eu acabei de citar. Então, vamos lá aqui para alguns exemplos. Eu tenho aqui como primeiro exemplo o verbo to be. O famoso verbo to be significa ser ou estar. No passado, ele se transforma em was ou were, o singular e o plural. Temos to give, dar, virou gave, ele teve uma mudança apenas de uma letra. Temos to go, que virou went, uma mudança completa. E temos to put, colocar. Put ficou igualzinho. O verbo irregular, ele não tem um padrão. Observem, to be tem duas formas. Give mudou apenas uma letra. To go teve uma mudança completa. E put ficou igualzinho. E aí, o que faz com que esse verbo seja irregular? Nenhum deles ganhou de, ed ou ied. E como você vai conseguir identificar se o verbo ele é regular ou irregular? Não tem uma fórmula para isso. A forma que nós podemos utilizar é estudar, conhecer os verbos, pesquisar, decorar. São algumas das possibilidades existentes. Então, a atividade de hoje nós utilizaremos para conhecer alguns verbos a mais dos irregulares. Aqui eu citei 4 exemplos, mas a lista é enorme. São aí cerca de 300 verbos irregulares na língua inglesa, ou um pouco mais que isso. E para você saber utilizá-los de forma correta, você precisa conhecer as formas no presente, as formas no passado, a forma infinitiva. E para isso, a melhor forma é praticar. Vamos aí dar uma observada em uma questão. Todos os verbos aqui no infinitivo estavam com a partícula to, certo? Mas aqui, quando eu passei para o passado, nenhum deles permaneceu com to. Vamos observar um pouco e relembrar qual é a função dessa palavrinha aqui quando ela está antes do verbo. O to é o indicativo de infinitivo. Ele tem uma tradução, ele significa para. Lembram da musiquinha? Happy birthday to you. Parabéns para você. Ele tem essa tradução, mas ele tem uma outra função que é colocar verbos no infinitivo na língua inglesa. Temos aqui o exemplo de to go, como citado no quadrinho anterior. No presente significa ir. To go no passado é went, significa foi. Observem. I go shopping every week. Eu vou fazer compras ou eu faço compras toda semana. Go apareceu sozinho. Não apareceu acompanhado do to. No passado. I went shopping yesterday. Eu fui fazer compras ontem. Went novamente, sem o to. Ou eu digo foi ou eu digo ir. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Logo, onde o verbo está no passado, to não entra. É um grande erro. Ele não participa desse cenário. Mas go ficou igual. Por que to não está aqui? Porque no presente, a maioria dos verbos permanece na forma infinitiva. Alguns sofrem modificações na terceira pessoa, e aí o verbo to be também tem a sua forma singular e a forma plural. Mas a maioria dos verbos fica da mesma forma. É um caso aqui de go. Ele só perdeu o to. Mas percebam, eu vou fazer compras toda semana. E não eu ir
fazer compras toda semana. Se eu colocasse o to aqui, ficaria aí. Então, isso é errado. Nós não falamos dessa maneira nem no português. No livro de vocês, a partir da página 90, nós temos alguns exemplos, né? Temos aqui as tabelas, temos a forma infinitiva e temos a forma do simple past. Para responder o exercício, vocês vão procurar as palavras aqui e observar como ele fica no passado e preencher os espaços, ok? Ele inicia aqui a lista que está no livro do nono ano, é uma lista maior, então procurem com cuidado. E quando vocês não encontrarem, é só ir lá no Google, né, e procurar qual o simple past do verbo tal, e ele vai indicar. É super simples. Só lembrando, gente, esses vídeos aqui eu estou fazendo como uma forma de ajudar, de explicar um pouco mais, de forma mais próxima a vocês os conteúdos, ok? É a possibilidade que nós temos agora, é o melhor que eu estou tentando fazer. Então, só lembrando, eu não virei youtuber, eu criei sim uma conta aqui para não estar misturando com as minhas coisas pessoais, mas eu não virei youtuber, é só uma coisa temporária aqui da quarentena e eu espero que esteja ajudando. Um beijo e bons estudos para todos.